Oi, gente, tudo bem com vocês? Terminou aí o julgamento dos bispos, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, com a condenação deles por 21 anos de prisão em regime fechado, sem direito à redução de pena. Eu vou explicar para vocês a questão desse habeas corpus preventivo para que eles respondam em liberdade até o trânsito em julgado. Fica aí que eu vou explicar isso para vocês no decorrer desse vídeo. Mas eu queria agradecer a todos vocês por me trazerem até aqui na Bahia mais uma vez. Isso ficou conhecido por muitas pessoas nos fóruns, todos. Então, eu agradeço imensamente a vocês. Vocês são maravilhosos, tá? Eu peço a compreensão. Hoje eu vou deixar esse vídeo aqui, o resumo. Depois eu vou trazer, a partir de segunda eu volto, com a continuação das narrações do depoimento, do julgamento do Jorgeval Alves e também do Lucas Terra. Mas do Lucas Terra, eles vão disponibilizar os vídeos, tá, gente? Então olha que notícia boa para vocês, especialmente para mim, né? Porque não vou precisar de enfrentar mais esse processo exaustivo que é o de uma narração, né? Para cada depoimento, mais ou menos, a gente gasta em cerca de 12 a 16 horas, depende da duração de cada depoimento. Então é bem exaustivo. Isso é muito legal, mas assim, já me avisaram que ia estar disponível imediatamente, mas também me avisaram que não são assim que as coisas acontecem muito bem aqui e que demora um pouquinho. Então, talvez demore um pouquinho, eu não sei. Isso vai fazer com que várias outras pessoas tenham acesso também, mas é a vida, né? Não tem problema. E também esse conteúdo serve para que se torne vários outros microconteúdos aí de diversos canais. E eu agradeço também àqueles que prestigiaram a cobertura da Rede Rio do julgamento do Lucas Terra. E eu queria deixar meus parabéns a todos os profissionais que fizeram parte desse júri, a juíza, os promotores incríveis, os advogados da assistência de acusação, talentosíssimos, e os advogados de defesa, que são, assim, aqueles advogados grandes mesmo, né? Então, assim, eu já imaginava que haveria esse habeas corpus preventivo, lembrando do Dr. Jader lá na Boate Kiss, eu falei ontem nos stories isso, e na outra rede social, e eu já imaginava que advogados desse estilo, como eu percebi, teriam um comportamento parecido, então conseguiram esse habeas corpus preventivos, mas fiquem tranquilos que eles vão ser presos e vão cumprir a pena deles, tá bom? Eu vou falar disso depois. Então vamos ao resumo do julgamento, que terminou ontem por volta das 20 horas, onde foram condenados 2 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver de um crime que ocorreu em 2001. Isso mesmo, há 22 anos. O pastor assistente Silvio Galiza, o pastor Joel Miranda e o bispo Fernando Aparecido foram condenados, e os 2 últimos a 21 anos de prisão em regime fechado, sem direito à diminuição de pena, pela morte de Lucas Vargas Terra, o então adolescente de 14 anos. O crime ocorreu na igreja do Rio Vermelho, em Salvador, aqui em Salvador, igreja onde Joel Miranda era o pastor. Silvio Galiza, que já vinha transferido de uma filial por denúncias de assédio a rapazes, veio para auxiliar Joel. A Universal, pelo que consta nos autos, já havia recebido denúncias de jovens que eram convidados por Galiza para dormirem com ele na mesma cama, que quando acordavam, ele estava acariciando suas genitálias. E em uma noite pós-curso na igreja de Santa Cruz, Silvio apareceu por lá e chamou Lucas, prometendo levá-lo à regional, onde o bispo Fernando era o titular, para falar sobre a gravata de obreiro que ele tanto queria, termo utilizado para quem tem um título oficial na igreja. Lucas frequentava a igreja de Santa Cruz, onde o bispo Beljair era pastor, mas Fernando era seu líder espiritual desde que Lucas morava no Rio de Janeiro, e Fernando era pastor da Universal de Copacabana naquela época. Ele queria receber essa titulação, Lucas, e das mãos do Fernando. Ele chegou a procurá-lo para conversar sobre. Era um rapaz determinado, segundo a mãe dele, a Marion Terra. Galiza usou o sonho do rapaz, que não tinha maldade, para levá-lo a Pituba a falar com Fernando. Mas antes, pediu que parassem na igreja do Rio Vermelho, onde morava, para orarem pelo propósito.
De lá, foram até Pituba, mas Lucas chegou estranho, com equimoses, choroso e calado, completamente diferente do normal, e a prova disso nos autos. Eu não me lembro como ou quem o viu. Chegando lá, além de já ter sido estuprado no Rio Vermelho por Galiza, ele pegou os pastores Fernando e Joel Miranda transando e foi imediatamente amordaçado e amarrado pelos pastores. Há indícios que o tenham violentado também ali. Depois disso, desacordado, colocaram Lucas em um caixote e o levaram a um terreno baldio e tacaram fogo nele vivo. Junto aos seus restos mortais carbonizados, foram encontrados tecido idêntico ao das cortinas das igrejas do Rio Vermelho e Pituba, panfletos da igreja e uma bíblia. Silvio Galiza não sabia dirigir, portanto era impossível ter feito tudo sozinho até sua condenação em 2006, onde contou com advogados de defesa caríssimos. Silvio, no entanto, não tinha posses. Após a condenação, ele resolveu falar e contou toda a dinâmica do crime, relatada até aqui. Até sua condenação, os outros 2 religiosos estavam ao seu lado. Fernando tinha sido testemunha de defesa sua em seu julgamento. O Ministério Público, então, após a denúncia de Galiza, abriu um novo inquérito diretamente, sem passar pela polícia, e convocou novamente as testemunhas para confrontar versões, recolher ainda mais informações. Joel Miranda sempre disse até ontem que nunca havia encontrado Fernando fora da igreja, mas eles foram vistos juntos com Galiza, acredito que na noite do crime, no carro de Fernando, arrancando, salvo engano, pela namorada de Lucas e outra amiga da igreja e testemunha, que indignadas quase saíram correndo a pé atrás do carro. Ontem eu falei, anteontem, que um dos depoimentos tinha sido da namorada do Lucas, mas não foi. A namorada do Lucas não se chama Sueli, mas Ana Paula, então ela não foi uma depoente neste julgamento. Em 2006, Miranda chegou a passar 10 dias preso, depois foi passar por uma nova sabatina na própria igreja, onde, segundo ele, houve uma investigação e não encontraram nada contra ele. Durante o julgamento dos 2, que começou nesta terça-feira, 25 de abril, e terminou ontem, 27, as testemunhas de acusação confirmaram suas versões com detalhes e relataram terem sofrido fortes ameaças dentro da igreja por pastores que não queriam que fossem sequer ajudar nas buscas por Lucas, que estava até então desaparecido. Relataram também uma frase clássica pós-crime, vociferada por diversos pastores ali: ninguém vai perder tempo procurando um Luquinhas qualquer. E diziam que essa história, ou seja, o desaparecimento de um dos membros mais dedicados da igreja, estaria atrapalhando a obra de Deus. E 90% dos membros da igreja caíram nessa conversa, sentindo-se culpados por ajudar o pai de Lucas nas buscas. Tudo isso começou a fazer sentido para alguns obreiros amigos de Lucas, que, ligando os pontos, entenderam que tinha algo maior acontecendo ali. Além de que entenderam ser incompreensíveis as posturas dos pastores. Outra frase que diziam era que não se volta para buscar soldado morto na guerra. O testemunho da mãe, Marion, a mãe de Lucas, a vítima, foi determinante para mudar o rumo do julgamento. E depois, com as testemunhas de defesa, todas da Universal, a situação dos pastores piorou ainda mais. Sim, porque até então parecia não haver a materialidade suficiente ali. Bispos, pastores, obreiros e mulheres dos réus deram o mesmo depoimento, idêntico. Ou seja, pérolas como: ninguém se conhecia, nunca estivemos juntos fora da igreja. As mulheres estavam sempre com os maridos coladas neles, portanto, impossível ter acontecido isso. E trouxeram também um modus operandi da Igreja Universal bem preocupante, como se os pastores, bispos, funcionários fossem robôs a prestar contas à regional diariamente após os cultos, como se isso fosse mais importante do que a própria vida deles. A juíza, ela foi precisa, suave, sem jamais perder a autoridade. Os 2 promotores ali tinham com certeza mais tempo de júri do que todos os demais juristas ali presentes. Deram um show de técnica e maestria e cativaram os presentes. Os assistentes de acusação, assim como o júri do Georgeval, estavam completamente alinhados com o Ministério Público e, de fato, auxiliando sem buscar protagonismo. Mas devo ressaltar o desempenho do Dr. Vinícius Dantas, extraordinário, lembra muito o estilo do promotor Miguel Podanoche, do segundo júri do caso Bernardo, do júri do Leandro Boldrini, esses dias que nós transmitimos.
Os advogados de defesa são renomadíssimos, como eu disse, caríssimos e respeitosos por demais. Mesmo nas rusgas ali que haviam com o MP, o respeito e a admiração mútua era visível. Chegavam após rusgas rirem várias vezes juntos, como quem diz, vai, é do jogo. A manhã de ontem começou com o depoimento de Joel Miranda. O Joel Miranda ele aceitou responder perguntas do juízo, do Ministério Público, dos assistentes de acusação, de todos. Ele negou todos os fatos e disse que nada disso aconteceu. Que conheceu o Fernando desde março daquele ano da morte do Lucas, quando chegou em Pituba. Pouco tempo, quando o Fernando chegou na Pituba, desculpa. Sobre Galiza, do dia D, ele disse que ele estava de folga na igreja e pediu: pastor, eu posso ir na igreja da Pituba após a reunião da catedral para levar uns documentos? Algo assim. E aí ele fala da rotina que tinha ali, a rotina dele, o Joel dizendo que ele saía, fechava a igreja e ia com a esposa prestar contas na Pituba, que o Fernando era o pastor. E que 10 pastores com suas esposas prestavam contas à regional de Pituba diariamente. E que neste dia ele se recorda que o pastor que estava morando com sua esposa na minha casa foi junto deles. Álibis. O pastor seria Beljair, que não obstante ter morado junto a Joel, disse não conhecê-lo bem. É normal o pastor procurar o pastor que tem 2 quartos na casa para morar na casa dele até que se estabeleça na cidade, disse aí o Joel sobre o modus operandi da Universal. Diz que que o Lucas congregava em Santa Cruz com o Beljair e que não teve conhecimento e não participou de nenhuma reunião que impedisse buscas pelo corpo de Lucas. Sobre o Galiza, o procedimento de Galiza, não pode levar ninguém para dormir lá. Levamos ele à catedral e o destituímos de pastor. Ele falou sobre o fato do Galiza levar garotos para dormir na igreja com ele. Ele disse que nunca presenciou o pastor Fernando ou Beljair pronunciando este tipo de frase também. Ele disse, a gente não tem gerência sobre a nossa vida. Eles avisam, olha, você vai sair dessa igreja para esta ou aquela cidade ou aquele estado. A gente tinha o tempo de arrumar as coisas e sair. Diz que é assim o modus operandi da Igreja Universal. Toda hora eles mudam de igreja e toda hora mudam mesmo, pelo que é histórico que falaram ali, só o pastor Fernando no Rio de Janeiro, ele passou pelo Rio de Janeiro inteiro. Então eu acredito que isso seja um modo de fazer, não se criar raízes, não se criar vínculo afetivo, não crescer demais com os fiéis dentro da igreja, correndo o risco de, como se diz, isolar aquela igreja da instituição em si, fazer intrigas, essas questões de quem começa a crescer muito dentro de algum grupo, de alguma instituição, de alguma empresa, né? Como muitos fazem. Então a Universal é muito precavida sobre isso. Ela dá a casa, ela dá o carro, segundo foi dito ali, ela dá tudo e cria essa codependência dos pastores que não ganham tão bem como nós pensávamos, não. A não ser esses pastores como se fossem o governador do estado, o pastor responsável por todas as igrejas daquele estado, de regional ganha um pouco melhor, e cada um ganha segundo quanto a sua igreja arrecada. O ponto de partida sempre da Igreja Universal é a arrecadação, o dinheiro. Ele disse que nunca neste período teve nenhum encontro com o bispo Fernando. Não tenho nada contra o homossexualismo, mas eu não sou homossexual. Deixando claro que o termo homossexualismo foi utilizado por eles todos no julgamento. Falou do corpo no caixote, que ouviu dizer que tinha esse tipo de material, caixotes, panfletos, mas não esteve presente no júri do Galiza, onde foi dito tudo isso. Disse que era pastor há 33 anos, mas estava na igreja há mais tempo ainda, que ficou preso 10 dias no Pará. Aí perguntado para ele pelo promotor, o senhor chegou a falar sobre Beljair de Silvio ter chegado lá e não ter voltado? Ele responde que não. Eu soube do desaparecimento quando o pastor Fernando veio com o senhor Carlos Terra para procurá-lo refazendo a rota. Se tem coisas da igreja, eu resolvo. Agora, se envolver orçamento, tem que comunicar os superiores. Ele ia respondendo conforme perguntado. Quando foi comunicado que um garoto havia sido visto pela última vez com o Silvio Galiza, o senhor não perguntou nada? Não, porque o Silvio já havia sido removido. Não deu para entender isso. Depois que o senhor tomou conhecimento que o Galiza era o principal suspeito, sendo pastor vinculado ao senhor, para quem o senhor tinha que prestar satisfação? Os senhores não comentaram sobre isso? Ele disse que não. E por quê? Eu não sei te responder essa pergunta.
Ou seja, houve o desaparecimento de um membro da igreja que já conseguiu arrastar um ônibus lotado de 100 pessoas para aquela igreja ali, que quer dizer dinheiro para a Universal, mas ninguém fez um comentário sobre o seu desaparecimento. Depois que o senhor estava preso, o senhor entrou em contato com ele, com o Galiza? Ele disse, mas eu estava preso, eu não tinha telefone dele. Eu saí da prisão e tive que ir ao Rio de Janeiro responder para toda a igreja se aquela acusação era verdade ou não. Fizeram uma varredura na minha vida e me davam de dedo. Eles fizeram uma investigação sobre mim, mesmo eu já estando na igreja há muito tempo na época. Eu seria expulso, mas graças a Deus não encontraram nada. Eu saí na sexta da prisão e segunda ou terça eu já estava no Rio de Janeiro prestando contas à Universal em 2006. Ele foi preso novamente quando estava em Cabo Frio. O senhor só se apresentou após a liminar do Lewandowski? Pergunta o promotor. Que foi para o Fernando estendida ao senhor? Ele disse, acho que sim. Aí depois que eu conversei com os bispos, que eles iniciaram a investigação, eles viram que não tinham nada e eu fiquei lá pelo Rio de Janeiro mesmo. Aí vem o promotor Auriomar. O senhor chegou a ver as fotografias de Lucas Terra depois do homicídio? Dele queimado? Cheguei. Quanto tempo depois? Não lembro. Aí ele fala novamente do calvário que ele viveu, quando foi perguntado a ele, diante de toda a igreja, por um bispo, se ele sabia sobre este caso do Lucas Terra, se ele estava envolvido, tipo um julgamento. O Silvio só dormiu na igreja na mesma cama e foi desligado. Imagine uma acusação dessas contra mim, o que não teria acontecido, quer dizer ele, preservando aí a Igreja Universal. Ele está atualmente na igreja do Cine Carioca, na Tijuca. Fora a apresentação, vocês se reuniam? Na catedral, toda quinta-feira, respondeu. Não houve o tratamento disso na Bahia. O assistente de acusação Vinícius Dantas vem e pergunta, quando o senhor chegou na igreja, o Galiza estava lá? Sim. Como era o relacionamento de vocês? Ele era auxiliar, normal, fazia isso, aquilo. Não tínhamos relação alguma, nunca dei carona para ele. Eventualmente tomávamos café da tarde na igreja. A exclusão de um membro é um fato grave? Membro não se exclui. Obreiro? Depende. O que é um fato grave? O que seria um fato grave para o senhor, questiona o réu? Um pecado. O que seria um pecado para o senhor, questiona o réu, Joel? Aí o promotor vem, o promotor Ariomar, e assume e diz, a gente não dá ordem ao obreiro, não temos o poder de ordenar nada, disse Joel ao Ariomar. Sobre procurar Lucas, não. O senhor sabe o que aconteceu? Ele fala que não. O senhor o conheceu? Não. O senhor não sabe? Não. Aí vem de novo o assistente Vinícius e pergunta, deixando claro, expondo que ele não conhecia nada, não viu nada, não conhecia ninguém, não sabia de nada. Volta Vinícius e faz a citação bíblica de Hebreus e pergunta se Joel conhece. Ele fala que parte. Aí o Vinícius fala, não me lembro. Foi dito aqui reiteradamente que quando o pastor não está, o auxiliar está, certo? Ele fala que sim, mas diz que a igreja quando fecha está fechada, que ninguém tem que ficar lá. Mas o pastor dorme lá. Ah, neste caso do Galiza, sim. Neste dia eu fechei a igreja e não tinha ninguém lá. O Beljair não quis mais o Silvio como auxiliar porque ele não era muito experiente. O meu auxiliar já havia sido titular de uma igreja. Então eu mandei o meu experiente para ele e o Silvio veio para mim, que era uma igreja menor a dele. Existem relatos da sociedade que ele tinha comportamento inadequado, abraçava, brincava e tinha o apelido de ser secretário do demônio. O senhor conhece isso? Não. Um pastor veio aqui e disse que se um pastor pedófilo pede perdão, é perdoado e nem é levado às autoridades. Aí ele disse que não tinha o poder de punir. Mas se o senhor soubesse, eu o entregaria imediatamente à justiça, diz. Acredita muito, né, gente? Porque a gente vê todos esses depoimentos desses bispos, pastores, obreiras, mulheres de pastores idênticos, ninguém sabe, ninguém viu, estava todo mundo junto e grudado ao mesmo tempo ninguém se conhecia, e agora ele vem e fala que é super independente, que se acontecesse alguma coisa lá, ele ia e denunciaria na delegacia. Só que ele não fez isso quando ele soube que o Galiza molestava os meninos, né? Aí ele fala novamente, nós ficamos sabendo que ele levou jovens para dormir na igreja, nós o levamos às autoridades e ele foi desligado, autoridades da igreja. O pastor Fernando nunca conversou com o senhor? Pergunta o Vinícius, doutor Vinícius. Aí o assistente de acusação, o doutor Vinícius Dantas, diz, olha, eu não me lembro onde está a frase de Hebreu, mas Provérbios eu sei onde diz, o senhor tem a oportunidade de confessar, se arrepender e ser perdoado. O senhor fará isso? Ele disse, não senhor, porque eu não fiz nada. Então, que Deus seja justo com o senhor. Ele diz, amém.
Aí chega a vez do bispo Fernando Aparecido depor, que também aceita responder às perguntas do juízo e da acusação de modo em geral. O Lucas ia sempre com os pais e meu tratamento com ele era o mesmo que com os demais membros, e diz que nunca pediu para o Lucas fazer compra para ele de artefatos de Umbanda. Ele foi me procurar na quarta-feira. Antes disso, o encontrei na catedral. Eu assumi em março na Pituba. Antes fiquei na catedral. Qual era a rotina lá? Eu chegava todos os dias entre 6 e 6:30, pois a primeira reunião é às 7. Fazia o culto, tomava café com as pessoas e saía a gravar. Ele gravava programas de TV e rádio, eu acho. Às 15 tinha culto e às 19 tinha culto também. O pai do Lucas me procurou na sexta-feira dizendo que ele já havia passado na igreja do Rio Vermelho, pois havia recebido um telefonema do filho, Lucas, dizendo que o filho ia dormir na igreja com o Galiza, o que assustou a gente, pois não pode. Aí eu, o Alain, o pai e o Martoni fomos lá para o Rio Vermelho e nos encontramos com o Joel e o Galiza. Ele disse que havia entregado uma passagem a Lucas, que disse que iria se encontrar comigo. Haviam vários boatos que ele havia sido visto em vários lugares. Ninguém, gente, perguntou para eles, ninguém da acusação perguntou para eles se eles não tinham percebido a cortina das igrejas rasgada. E sobre a frase do Luquinhas, também foi perguntada para ele e ele disse: essa frase não é minha, doutora. Eu nunca falei isso, ele disse para a juíza que perguntou isso. Eu pedi para que os obreiros não espalhassem boatos. Que boatos? Que foi visto lá e tal. Mas é normal nessas situações, não questionar a magistrada. O senhor não falou para eles não procurarem? Ele disse que não. Falei para fazerem algo de concreto, trazerem algo de concreto e não tudo quanto era boato. Sobre Galiza, alguns rapazes de Santa Cruz nos procuraram para dizer que ele deixava os rapazes dormirem com ele. Eu fui até ele e ele explicou a situação com o Lucas e disse que não aconteceu. Eu comuniquei à direção da igreja, eles pediram para que o levassem à catedral e eu e o Joel fomos levá-lo à catedral. E lá ele confirmou e então foi desligado. Quando acordavam, Galiza estava com as mãos nos órgãos genitais deles, disse o Fernando. E ele disse que foi testemunha de defesa de Galiza nos autos do processo, em seu depoimento, em seu julgamento. Pasmem, depois de saber de tudo isso. Existiu algum relacionamento entre o senhor e o senhor Joel? Nunca houve. Tinha o assistente Alain, que dormia lá todos os dias. Que dia ele tinha folga? Pergunta a juíza. Segunda. Todas as quintas eu encontrava Joel na conferência dos pastores do estado e, como regional, tinha que conferir a todos os regionais que estavam ali. O promotor ergue o tom contra o bispo Fernando. A defesa se aproxima e interfere. Aí o promotor diz: fica tranquilo que ele aguenta. E pode deixar, porque vai piorar. A inquirição, o tom da inquirição. O senhor mandou Lucas comprar artefatos de outra seita religiosa? Não. Isso está nos 3 depoimentos do pai dele. Não, doutor, nós não fazemos isso. Não utilizamos objetos de religiões de matrizes africanas em cultos evangélicos. Sem desrespeito, diz ele ao promotor Davi Galo. Então Davi Galo diz: não foi da sua igreja que chutaram a imagem de Nossa Senhora? Se referindo ali quando ele diz que não quer desrespeitar nenhuma religião, né? O senhor sabe o que é mais interessante? É que desde o júri de Galiza o senhor sabia disso. E eu vou provar aqui ao senhor que Deus há de fazer justiça. O senhor me condena, doutor, responde o réu. O senhor já me viu antes? Ele fala, não. O senhor não pode se manifestar, não, repele a juíza. Eu sei, excelência, mas a senhora sabe há quanto tempo eu sou acusado? Aí promotor e a defesa entram numa discussão ali, depois riem do próprio tom teatral do promotor na inquirição do bispo. De repente o tom esquenta de novo. Tem um momento que o promotor dá uma forçadinha na barra, que até a plateia se manifesta, e a juíza repele. A juíza repele a plateia imediatamente, dizendo que não podem se manifestar, senão vão ser retirados. O promotor aponta contradições do bispo quando diz que não se encontrou com Lucas na catedral, sendo que ele disse hoje que se encontrou. Mas isso foi na reunião, doutor, responde o réu. Aí o promotor tenta forçar e a juíza balança a cabeça indignada e o repele, e ele ri e para. Houve muitos boatos, doutor. Eu não fiz essa declaração. Se eu tivesse feito, eu estaria no primeiro processo com Galiza. A única coisa que eu disse é que não se espalhasse boatos. É do conhecimento do senhor que quando desligado o pastor não recebe mais nada? Não recebe mais? Não, não recebe mais. E sabe se Galiza depois recebia? Não. E antes da morte do Lucas? Recebia uma ajuda de custo. O senhor se arrepende de ter participado da morte do Lucas Terra? Eu nunca participei de crime algum. Então o senhor não se arrepende?
Doutor, ele já respondeu. E a defesa nem faz perguntas para o réu. Eu achei isso bem estranho. Talvez uma pergunta ou outra, só 2 no máximo, ou não fez mesmo. Eu não estou me lembrando aqui. Aí começam os debates. O promotor Davi Galo inicia o julgamento orando e pedindo a Deus para que não seja portador de suas palavras, que ela possa chegar ao coração dos justos. A oração durou um tempo e foi linda e emocionante. Aí ele grita e chama os pastores de assassinos e pedó. Em seguida ele exibe aos jurados o depoimento de Silvio Galiza, condenado pelo crime contra Lucas Terra, que entregou os religiosos e expôs a postura da igreja por trás do crime. Inicia a narrativa da acusação dos fatos. A gravatinha de obreiro que ele tanto queria era para oficializar o namoro dele com Ana Paula. Mais uma vez, não foi aquela que depois, Ana Paula não depois, como eu achei que fosse. Eu falei, não sei, não tenho certeza, mas então não era, tá? Eu afirmo aqui que não era Ana Paula. Ana Paula foi criada dentro dos preceitos religiosos, continua o promotor. Dali, naquela noite, ele sai com Galiza e vai atrás de Fernando, acreditando que ele pudesse lhe dar a gravata de obreiro e viver seu amor com Ana Paula. Ele vai até o Rio Vermelho. Vamos até o templo do Rio Vermelho antes, fazer um propósito de oração para abençoar o pedido, disse Galiza à vítima. Mal sabia ele que estava indo para o matadouro. Não foram acusados de crime sexual, pois isto aqui, mostrou a foto de Lucas carbonizado, foi o que sobrou da foto, foi o que sobrou do menino evangelizador. Ele queria salvar almas, mas o egoísmo, a perversão e a falta de respeito pela vida humana prevaleceu. Antes ligou para o pai e disse, pai, estou indo com o pastor Silvio no templo da Pituba, fazer um propósito de oração, às 9 da noite. Lá entrando, foi amordaçado para que não se ouvisse os gritos, e eu vou mostrar provas. A defesa passa e fala algo irônico. Então o promotor diz, a defesa, como não tem álibis, faz essas coisas, mas eu os desafio a provar a inocência desses dois aí. Tamanha foi a maldade do que eles fizeram com o menino, eles o amarraram, o Luquinhas qualquer. Eles usaram este termo porque crimes como estes acontecem a toda hora e ninguém faz nada. Após satisfazerem a sua lascívia, o que fazer com o Lucas Terra? Os dois asseclas de Lúcifer são os filhos do demônio. Ontem, diz o promotor Galo, eu fiquei chocado com a frieza daquele pastor que veio aqui, acredito seja Maurício. Frio! Eu fiz questão de frisar que ele era frio. Ele que ganhou uma camiseta do Parma, não sei se foi da Marion, não sei porque ele citou isso. Viu os 3, aí fala de uma testemunha que viu os 3 arrancarem em disparada da igreja do Rio Vermelho, Galiza, Fernando e Joel. Que uma das testemunhas diz que pensou em correr atrás do carro junto com a Ana Paula, foram 2 testemunhas a ver. Ela que foi avisada por Reginaldo, alguém da Universal, e levada à catedral, e no meio da conversa chegou o Fernando. Ele pede para que ela diga o que havia relatado na delegacia. Disse que Galiza era inocente e que se ela falasse contra ele, iria pôr um inocente na cadeia, porque eles queriam blindar o Galiza. As minhas investigações aqui dizem que a Universal não podia dispensar esses religiosos, porque por muito menos expulsava pastores, e que defendê-los era defender a Universal. Então provar a inocência deles era provar a inocência da Universal. Tem outras informações que vou me abster aqui, porque são desnecessárias neste caso, mas que a questão da Universal é política e o espectro deles é vasto, não se resume a um partido ou 2, mas muitos parlamentares estão coligados à Universal politicamente. E isso tudo ultrapassa o legislativo e o executivo. Mas isso não é uma grande revelação para ninguém. Aí volta o promotor e diz, eu sei porque o senhor fica atrás de mim. Falando ao advogado de defesa, que ficava posicionado atrás dele. Porque eu já estou lhe convencendo que eles 2 são culpados. Eu sei, provoca o promotor. Eu queria a sabedoria do Pai Eterno para mandar aqueles 2 asseclas para o inferno. A ideia de partir em busca de Lucas não partiu das autoridades da igreja, mas dos fiéis, diz o promotor. Silvio Galiza não sabia dirigir carro. A vítima gozava de afeto e tinha credibilidade entre os membros da igreja. Trouxeram uma testemunha, um bispo suspeito de pedor. Vocês fizeram este caso ser um dos mais emblemáticos do mundo. Tem imprensa do país inteiro aqui, tem representantes da ONU aqui, representante do Corpo de Direitos Humanos das Nações Unidas. Joel e Fernando, viram? Não eram Luquinhas qualquer, era o Lucas Vargas Terra.
Agradeço ao titular desta vara, meu amigo, que me deu a honra de discorrer aqui hoje. Agora eu passo a palavra a um dos maiores promotores de justiça da Bahia, com a experiência de muito mais de 1000 júris. Vou deixar pouco tempo a ele. Isso provavelmente já havia sido organizado por eles dessa forma ali, né, entre os dois promotores. Há um princípio constitucional, entra o doutor Ariomar, que diz que o Ministério Público é uno. O tempo que me resta é suficiente. A dor das esposas dos réus, que podem passar alguns anos presos, nem de longe se compara à dor da senhora Marion ali, ó. Se houver um problema, uma doença, uma dor de barriga que seja, não! A ordem de chegada não se altera. Ele fala referente à prestação de contas, a fechamento de caixa da Universal Diário. É absurdo. A vida é assim. Existem imprevistos, mas ali não. Nem morto se podia faltar a prestação de contas. Bispo Beljair não tinha carro, morava com ele, Joel e sua esposa. E aqui disse que não conhecia esse pastor. Na sociologia humana, o Ministério Público não pegou esses dois réus por escolhê-los ao acaso, não. Nós não temos prazer nenhum em pegar estes dois homens e acusá-los. Galiza acusou. Aí pegamos todos os outros elementos, depoimentos de pessoas que não têm interesse algum em prejudicar estes homens. Elas apenas relatam o que viveram. Essa luta da senhora não foi em vão. Essa luta da senhora impediu que eles pegassem outros Lucas Terra. Aí vem o pastor e fala, é impossível. Eles vieram aqui apresentar uma vida robótica. Faço isso, faço aquilo outro, não tem imprevisto, não tem dor, não tem problemas. Só o meu carro que o pneu fura, só as minhas costas que doem. Aquelas senhoras querendo dizer que a dor delas era igual à da dona Marion. Não era! Elas casaram, tiveram filhos. E Lucas? Ele virou isso aqui, que a mãe é obrigada a ver. Foto não tem cheiro, mas é um corpo humano carbonizado. E querem comparar a dor deles à da senhora, dona Marion. Para chegar até aqui e ver a justiça ser feita todos esses anos, os senhores acham que foi fácil ir para o Supremo? A batalha do dinheiro contra ela ali, ó, a dona Marion. Isso não foi fácil. Estes homens se sentem no poder. Aí começa a sustentação da defesa com o Dr. Carlos Humberto Fawaz Filho. E ele mesmo coloca essas características na juíza que eu coloquei no início deste vídeo, que diz que é uma magistrada que consegue expressar sua autoridade pela leveza e não pelo autoritarismo. Também faz reverência a todo mundo ali, e uma reverência ainda maior ao seu colega Dr. Nestor Távora, que disse que é um dos maiores advogados criminalistas do processo penal da sua geração. Renunciem às certezas. A maior testemunha do caso foi Lucas Vargas Terra, que ligou para o pai e disse onde e com quem estava. Este homem aqui. E exibe o mesmo vídeo de Silvio Galiza exibido pelo MP, onde condenado acusa Joel e Fernando. Eu não quero colocar o Ministério Público no mesmo saco deste senhor aqui, Galiza, mas ele diz que o MP prometeu algo ao Silvio. Questão de ordem, pede o promotor. O senhor não pode. Nestor Távora, apresentado pelo colega como um dos maiores criminalistas de sua geração, intervém e contém o promotor. E então seguem com o vídeo onde o Galiza, já condenado, acusa os réus. É esse show de horrores. A partir daí começa a tese do Ministério Público. O Ministério Público, ele exerce, dentre muitas atribuições, o controle externo da atividade policial. Ele tem o poder de determinar que a polícia instaure o inquérito policial. No primeiro inquérito, a polícia investigou, mas no segundo, o MP, obstinado, investigou. E foi esse circo, este show tétrico. E a partir daqui os senhores verão que tudo muda. São eles, com base neste depoimento e em novos depoimentos das testemunhas, que oferecem denúncia. Nós acompanhamos por 2h30 a exortação da hediondez do crime, que eu compartilho. A exibição de fotos. Ah, aquele ali. Ah, aquele ali. Ah, é aquele lá, nem conhecemos, nunca vi. Eu não quero me prender aqui apenas na contestação do que o Galiza fala, mas a versão da acusação não se sustenta. O Ministério Público acusou a Universal, que respondeu pelo que deveria responder, mas ela não está sentada aqui. Quem está sentado aqui são Fernando Aparecido e Joel Miranda. A imprensa do Instagram faz com que as pessoas confundam hediondez do crime com autoria. A dúvida é a certeza dos loucos. Eu quero continuar com essa verdade, mesmo não encontrando materialidade nos autos.
Ele disse que o Galiza pegou as chaves do carro do pastor Joel, que ele foi até o carro do pastor Fernando, como se o carro fosse do Joel, contou umas coisas ali que eu não entendi, deixando pairar a dúvida de que talvez o Galiza tivesse pego a chave do carro de alguém, dirigido, sei lá. Aí ele fala da primeira testemunha, o obreiro, a testemunha de acusação, o obreiro Martoni, amigo de Lucas. Ele disse que o Martoni não é um mentiroso contumaz de má fé, que ele é mais um que acha que as coisas deveriam ser feitas desta maneira, e que a dona Marion se agarra a qualquer centelha de esperança para ver traduzida em justiça. Que todas essas pessoas têm direito de terem suas dores, mas os senhores têm obrigação de fazer justiça, diz olhando para os jurados, baseada na verdade que deriva da prova nos autos, e saírem daqui de cabeça erguida, para que quando saírem daqui e forem fuzilados pelos olhares como os que eu sou fuzilado, respondam de cabeça erguida com conhecimento técnico. Eu acho que aqui ele cavou a própria cova. E não venham cometer ainda mais injustiça do que aquele homem, Galiza, já fez. Aí então começa o Dr. Nestor Távora. Ele diz que se faça justiça, mas não justiciamento. Na semana passada nós formalizamos para que o processo de Galiza fosse anexado a este processo. A magistrada e o MP anuíram com o nosso requerimento. Mas a imprensa soltou dizendo que eram manobras da defesa para procrastinar o júri. Nós fizemos isso, a Rede Rio fez. E acha que era mesmo, né? É a nossa opinião. Aí eu fui abordado por inúmeros repórteres, inclusive dos maiores meios de comunicação deste estado, que, desculpa a fala, numa tremenda falta de caráter, ele se refere à imprensa da Bahia. Doutor, me permita discordar do senhor hoje, porque eu tenho autorização para fazê-lo. Não posso assumir a postura de Pôncio Pilatos e lavar as mãos levando estes homens ao tribunal do júri. Ele cita uma juíza, alguém teria dito isso, porque carece no processo, não existem indícios suficientes para imputar aos acusados o que lhe é imputado. A magistrada juíza togada nos diz o seguinte: a denúncia pauta-se somente baseada nas declarações de Silvio Galiza e que pelas mesmas testemunhas existem contradições. Eu verifiquei ao contexto que culminou no processo tal. Falso testemunho. Beljair foi questionado em relação a cada ponto do que foi dito. Aí vem o promotor e debate com o defensor e usa minutos bons da fala dele. A defesa, em respeito ao promotor, imediatamente permite. E a defesa grita: cadê o Silvio Roberto Galiza para ser interrogado aqui hoje? Cadê o Silvio Galiza? Por que o Ministério Público não convocou o Silvio Galiza? Quem devia estar aqui depondo era o Silvio Galiza, diz o Dr. Nestor Távora. Aí o promotor Ariomar vem, pede a palavra, ele tem acho que 3 minutos, e ele discorre ali e fala: ora, senhor, a defesa poderia tê-lo arrolado, mas não arrolou, né, doutor? Doutor. Aí o doutor Nestor, sem muito o que falar, disse que a defesa não arrolou porque tem certeza da inocência dos réus. E ele fala das 6 mil páginas de processo, que são 18 volumes, que é um processo imenso, que não tinha fundamento para justificar porque Fernando e Joel estão ali hoje, que o Galiza tinha desejo sexual por Lucas Terra, como já havia sido dito aqui. Enfim, e foi assim mais ou menos o rumo dos debates, minha gente, e do depoimento dos réus. E os pastores da Universal foram condenados a 21 anos de prisão em regime fechado, sem direito à diminuição de pena. E a Rede Rio foi o primeiro veículo a publicar, e foi no Instagram, a notícia da condenação, como foi também no caso do Georgeval. A gente vai galgando a nossa estrada aí, com muito orgulho, nas novas mídias, graças a vocês. O pastor Joel Miranda e o bispo Fernando Aparecido da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, foram condenados pelo assassinato do jovem Lucas Terra, fiel exemplar da igreja no Rio Vermelho, em Salvador. Lucas foi colocado dentro de um caixote e levado a um terreno baldio, onde atearam fogo nele ainda vivo. Sua mãe, Marion Terra, recebeu emocionada e incrédula a notícia. A impressão que eu tinha, gente, é que ela estava incrédula, que os irmãos estavam incrédulos. Eu acho que vai demorar para cair a ficha deles, mesmo eles falando, dando entrevistas. Pelo que eu percebi, é muito tempo de luta, né? É muita indignação, é muita descrença no sistema, a fé é testada todos os dias. Uma luta absurda, gente. O caso quase prescreveu, só não prescreveu, e estes senhores foram condenados a 21 anos de prisão devido a uma pandemia, por um Covid. Vocês têm noção? Senão eles iam estar por aí, tranquilos. Foram 22 anos de luta para que esses pastores fossem julgados ontem.
O caso tem repercussão internacional, tinha representante do Conselho de Direitos Humanos da ONU ali, gente. Carlos Terra faleceu em 2019, negligenciando a própria saúde para que os réus não conseguissem obter ainda mais vantagens judiciais e acabou falecendo. Toda vez que ele ficava doente, alguma coisa no processo acontecia em favor dos réus. O caso quase prescreveu, não fosse a pandemia. Hoje eu paro por aqui, esta é a última notícia. Segunda, eu volto às 20h30. Eu volto todos os dias às 20h30. Acredito que essa semana ficaremos nos depoimentos narrados. Eles podem também vir em outro horário, caso aconteça alguma coisa de muito importante, algum grande atualização de caso criminal, algum outro caso. E então este horário das 20h30 é o horário principal do canal, e aí os depoimentos narrados serão agendados em outros horários e serão colocados previamente ali, distribuídos no canal, então fiquem ligados. Tanto os depoimentos do caso Georgeval, quanto os depoimentos do caso Lucas Terra, que virá depois. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, são 2 júris bem diferenciados, mas ambos de bastante qualidade, e muito triste no quesito hediondez. O pastor Joel Miranda e o bispo Fernando foram condenados a 18 anos com agravo de 3 anos, totalizando 21 anos sem direito à diminuição. Então é isso, minha gente, eu agradeço mais uma vez a vocês, eu agradeço mais uma vez por me colocarem aqui, eu agradeço mais uma vez pela credibilidade, pelo carinho, pelo amor também que eu recebo nas redes sociais. Eu não consigo mais responder todo mundo, infelizmente, mas eu tento, tá, gente? Quando eu tô respondendo, eu tô deixando de produzir um conteúdo, porque tudo recai sobre mim mesma, então eu preciso produzir, ser produtiva, então às vezes eu não consigo responder uma mensagem, mas uma hora eu vou ver, uma hora eu vou responder com certeza, tá bom? Eu queria agradecer a todos aqueles que vieram me manifestar carinho também nos fóruns por aí, que vieram elogiar meu trabalho, que viram aqui na Rede Rio. Eu agradeço a todos os funcionários do fórum, tanto lá de Linhares quanto da Bahia. E quero falar especialmente da Bahia, porque eu já falei de Linhares, né? Então, o povo baiano maravilhoso, receptivo, educado e afetuoso, né? Muito afetuoso. Então, foi o lugar, sem dúvida, este fórum, este júri, foi onde a imprensa foi mais bem tratada. Nós fomos tratados com cafezinho, chocolate quente, biscoito, durante todo o dia. E isso é uma coisa rara, não acontece. Muito pelo contrário, no Rio de Janeiro, muitas vezes nós somos tratados bem questionavelmente. Então, que siga de exemplo aí o TJ da Bahia e o TJ do Espírito Santo em relação ao tratamento a nós jornalistas. Não que tenhamos sido maltratados, mas somos tratados com bastante rispidez, sem o menor sentido, muitas vezes, nos TJs do Rio de Janeiro, tá? Então, fica aqui a minha admiração, o meu agradecimento e o meu afeto ao Espírito Santo e à Bahia. Tá bom, gente? Agora eu vou dar uma volta, conhecer Salvador hoje e amanhã e já recomeçar o processo de narração do julgamento do Georgeval, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Ele permitir. Pessoal, e antes que eu me esqueça, tá? Eu vou falar aqui agora do trânsito em julgado, a questão do trânsito em julgado, deles estarem respondendo em liberdade. Eles não vão ficar livres, eles não vão se eximir da prisão e da condenação. O que acontece? Há recursos que precisam ser esgotados para que eles possam ser presos, que a gente chama de o caso transitar em julgado, que é uma expressão usada para decisão ou acórdão judicial, da qual não se pode mais recorrer, seja porque passou por todos os recursos possíveis, seja porque o prazo para recorrer terminou por acordo homologado por sentença entre as partes, enfim. Os advogados deles, eles recorreram em instâncias superiores, fizeram vários pedidos e tudo isso precisa terminar. É aí que os réus são considerados definitivamente absolvidos ou condenados, quando o caso transita em julgado. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, logo após a sentença, o juiz já decreta a prisão, já vai imediatamente preso. Então, transita em julgado com o réu preso. Só que esses grandes advogados, eles conseguem, né, esses habeas corpus preventivos, como o Dr. Jader conseguiu lá no caso da Kiss, e esses agora, que são grandes advogados, eles conseguiram que os dois bispos, que o bispo e o pastor fiquem em liberdade até que transite em julgado. Não dá para saber quanto tempo vai ser, se 1 mês, 2, 1 ano, mas podem ficar tranquilos que a sentença deles está dada, eles vão cumprir pena em regime fechado. Então,
tá tudo certo. Essa é a lei, essas são brechas das leis brasileiras. Fazer o quê, né? A gente precisa mudar leis no legislativo, na hora que a gente decide quem vai votar para o legislativo, seja para um vereador, para um deputado ou para um senador, tá? Não no executivo, mas no legislativo. Lógico, o executivo também é importante. Mas então a gente precisa mudar ali, não ficar só depois reclamando. A gente precisa se movimentar como sociedade para que essas coisas terminem. Então o bispo e o pastor vão ficar em liberdade, provavelmente exercendo aí suas funções eclesiásticas até que transite em julgado. Depois, chilindró, não tem o que fazer. Compartilhem, curtam, por favor, para que o canal possa cair em novas bolhas e abranger novos públicos, tá bom? Eu conto com vocês para dar suporte a esse meu trabalho. Por isso, eu agradeço mais uma vez aí a colaboração de todos vocês comigo nesta etapa aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e Deus os abençoe.